Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, nesta minha primeira intervenção do ano de 2018, gostaria de, perante todos vós, fazer uma breve reflexão sobre o que de mais relevante aconteceu no ano que recentemente findou. Foi mais um ano em que a frente de esquerda, que todos denominam de geringonça, sobreviveu para surpresa de muita gente. O seu fim é esperado desde a sua constituição, mas com o aproximar de 2019, ano das eleições legislativas nacionais, fica cada vez mais evidente e difícil de disfarçar a constante ginástica que o Primeiro-Ministro António Costa vem fazendo para não estalar o verniz com o Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Estes dois partidos, que lutam ferozmente entre si para se manterem no poder, reivindicam para si os louros pelas pequenas benesses introduzidas em sede de Orçamento de Estado, ignorando por completo os sérios avisos que nos enviam as grandes instituições europeias e mundiais de que, se não houver cuidado, rapidamente as finanças portuguesas cairão novamente no charco, tal como aconteceu no início desta década com a governação socialista de Sócrates. Para eles, esses avisos de nada interessam. Se correr mal, serão certamente os primeiros a dizer: não foi por culpa nossa, não, nós nem pertencemos ao governo. O Orçamento de Estado é de veras importante e fundamental para as famílias e para as empresas, para todo o país, mas tenho quase a certeza que, com a sua entrada em vigor, trará surpresas desagradáveis a todos os portugueses. Uma coisa posso desde já afirmar: para os madeirenses e porto-santenses não é de certeza um bom orçamento de Estado. Mas não gostaria de falar de orçamento. Gostaria sim, senhoras e senhores deputados, de falar-vos sobre o acontecimento que aos poucos e poucos vai sendo esquecido pela população em geral, mas que certamente nunca será esquecido por aqueles que o sofreram na pele e que ainda não viram uma luz ao fundo do túnel: os incêndios florestais. Este foi, sem qualquer dúvida, o acontecimento mais marcante de 2017 e a minha consciência obriga-me a relembrar esta triste tragédia que se passou recentemente em Portugal. Os incêndios florestais de junho e, posteriormente, os de outubro são, sem qualquer dúvida, o marco mais importante do que ocorreu em Portugal no ano passado. O drama dos incêndios florestais em Portugal, que tiveram consequências ao nível das comunidades locais, com mais de 100 de vítimas mortais, resultaram de uma vaga descontrolada de incêndios que, além do elevado número de vítimas, devastaram também unidades industriais, residências, equipamentos e infraestruturas diversas, para além de grandes extensões de áreas florestais, incluindo património natural de valor excepcional. Destaco a Mata Nacional de Leiria, o Pinhal de Leiria, ocupando uma área superior a 11.000 hectares, em que cerca de 9.000 hectares foram devastados pela destruição do fogo, ou seja, arderam mais de 80% da área total da mata. Poderia ainda destacar mais situações, como o Parque Natural da Serra da Estrela, a Serra do Açor, a valiosíssima Mata da Margaraça, classificada como Reserva Biogenética do Conselho da Europa, e o Monumento Natural das Portas de Ródão, entre muitos outros, mas gostaria de centrar-me apenas na Mata Nacional de Leiria, pois ela é claramente o exemplo de que o Estado, enquanto proprietário e responsável pela sua gestão e preservação, foi incapaz de o fazer. E, infelizmente, perdeu-se um secular e valioso património florestal. Lá se foi a Mata do Rei, que
tristeza. Aliás, está bem à vista que o Estado abandonou a floresta portuguesa há muito tempo e que não eram só as dos privados que ardiam. Não se esperava muito mais num país em que desinvestiu tanto na floresta e que conseguiu destruir uma organização florestal centenária. De facto, em 1996, era primeiro-ministro António Guterres e o ministro da Agricultura, Fernando Gomes da Silva, foram eliminados os serviços florestais, deixando que uma nova Direção-Geral das Florestas se transformasse numa estrutura central, passando a parte desconcentrada a ser incluída nas Direções Regionais de Agricultura, que nunca possuíram vocação florestal. Extinguiu-se um serviço capaz e proativo por uma máquina burocrática, deixando-se em funções ambíguas centenas de guardas florestais e mestres florestais que deixaram de ter uma intervenção direta na gestão e fiscalização das matas nacionais. Igualmente, em 2006, o Corpo Nacional da Guarda Florestal, que ainda fiscalizava o cumprimento da legislação nos espaços florestais, foi extinto e os seus efetivos integrados na GNR, passando da alçada do Ministério da Agricultura para o Ministério da Administração Interna. Só por curiosidade, era Primeiro-Ministro José Sócrates, Ministro da Agricultura Jaime Silva e Ministro da Administração Interna António Costa. Curioso. Rolou a cabeça da Ministra da Administração Interna, que já em junho, por altura das 67 mortes de Pedrógão, tinha pedido para sair, assim como algumas figurinhas do Serviço Nacional de Proteção Civil, que posteriormente viemos a saber que nem tampouco detinham habilitações necessárias para desempenhar tais funções. E o Ministro da Agricultura, o responsável pela Mata Nacional de Leiria, também não deveria ter saído. Mais de uma centena de mortes não deveria também ter saído. Na minha opinião, a dimensão da tragédia foi tão grande que todo o Governo se deveria ter ido embora. Encontrou-se uma solução. Uma pílula à medida. Patrícia Gaspar, verdadeira guru da comunicação social, da comunicação televisiva, capaz de sequencialmente ir adicionando vítimas mortais aos incêndios, como se tratasse da apresentação de um novo produto comercial no mercado. Uma verdadeira vergonha perante o silêncio cúmplice da frente esquerda. Se semelhante tragédia ocorresse numa governação do Partido Social Democrata, nem quero acreditar o que seria exigido aos governantes. Agora não. Foi o tempo. Um problema climatérico. Lamenta-se as mortes. Nada mais. Constata-se até que 2017 foi um ano saboroso, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Pura hipocrisia política. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os acontecimentos deste verão foram de uma tal gravidade que não os podemos esquecer. Temos a obrigação moral e política para que se mantenha viva na nossa memória coletiva e não podemos permitir que a máquina de propaganda comunicacional diabólica da frente esquerda unida que governa o nosso país quer fazer esquecer e apagar da nossa memória a mais de uma centena dos nossos concidadãos que, por ineficácia e falta de uma resposta rápida e séria, faleceram vítimas dos incêndios florestais. Como políticos, temos essa obrigação e esse dever. Mas, senhoras e senhores deputados, para não ser acusado pelos partidos da oposição de desviar as atenções unicamente para a República e esquecer o que se passa na nossa terra,
gostaria de fazer uma pequena abordagem sobre o que tem feito o Governo Regional sobre a questão da floresta madeirense e da manutenção da mesma. Estou nesta casa já há algum tempo e foram inúmeras as vezes que a problemática dos incêndios florestais foi motivo de acesos e inflamados debates, tendo quase sempre como principal locomotiva do tema o Partido Comunista Português. Confesso que o Sr. Deputado que sempre intervinha sobre os incêndios florestais já não está nesta casa, mas não acredito que a linha de orientação do Partido Comunista se tenha distanciado tanto que tenham esquecido este tema. Penso que existem dois fatores que obrigam ao seu silêncio, com a cumplicidade dos restantes partidos da oposição. A saber, primeiro, a vergonha que ocorreu a nível nacional, referida na primeira parte da minha intervenção e sobre a qual é melhor não se falar para as pessoas não se lembrarem. Segundo, a realização de um trabalho verdadeiro, sério e eficaz, com resultados visíveis e concretos por parte do Governo Regional, com muito relevo para a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais. A abordagem da problemática florestal foi desde a primeira hora uma preocupação da ação governativa. Relembro que o Governo Regional iniciou funções no primeiro semestre de 2015 e já em agosto desse mesmo ano, pouco mais de 4 meses após a tomada de posse, fez aprovar em Conselho de Governo o Plano Regional de Ordenamento Florestal da região, instrumento fundamental para uma abordagem séria e eficaz para a problemática da floresta. O PROFRAM tem como objetivo estabelecer o quadro técnico e institucional apropriado para assegurar uma eficaz e eficiente utilização dos espaços florestais da região, tanto por parte do setor público como do setor privado, tendo por base uma perspectiva de sustentabilidade económica, ambiental e social a longo prazo. Neste sentido, foram definidos objetivos gerais e específicos para o período de vigência do PROFRAM, 25 anos, assim como as medidas e normas que permitirão alcançar os mesmos. O PROFRAM abrange todos os espaços florestais existentes na região, a qual compreende as Ilhas da Madeira e do Porto Santo e o grupo de ilhas das desertas e selvagens. Por outro lado, a diversidade e raridade dos valores naturais e a preocupação pela sua preservação determinam que sejam definidos na região um conjunto de áreas classificadas, as quais compreendem uma extensa área do território terrestre e também marinho. Na região existem, pois, 6 áreas classificadas como áreas protegidas e 11 áreas classificadas no âmbito da rede Natura 2000. É, pois, com grande sentido de responsabilidade que o Governo Regional vem trabalhando, não só em relação ao tema da floresta, mas em tudo o que, de alguma forma, está relacionado com a qualidade ambiental e sustentabilidade do nosso bem mais valioso, o nosso grande cartaz, a beleza e a biodiversidade da nossa paisagem. Importa, pois, senhoras e senhores deputados, apresentar alguns exemplos das ações levadas a cabo pelo Governo Regional. Desde logo, destaco o investimento que vem sendo feito no Corpo de Polícia Florestal, único em todo o espaço nacional, e que, pela natureza das suas funções, são aqueles que maior empenho dedicam na preservação da nossa floresta. A melhoria das suas condições de trabalho, quer através da aquisição de tablets com internet móvel, quer através da melhoria dos equipamentos de proteção individual e do fornecimento de coletes balísticos, a par das melhorias
das melhorias dos 11 edifícios onde estes elementos do Corpo de Polícia Florestal desempenham as suas funções e que, na grande maioria das vezes, aí permanecem por períodos prolongados, tem permitido que os mesmos venham desempenhando um papel cada vez mais importante na defesa da nossa floresta. Igualmente, a reativação das 5 torres de vigilância em incêndios florestais tem-se verificado ser uma medida acertada, permitindo uma rápida identificação de qualquer potencial perigo para a floresta e, por conseguinte, uma diminuição muito grande do tempo que medeia a ignição e a intervenção dos serviços de proteção civil. Menor destaque não deve ser dado à elaboração e à implementação do Plano de Prevenção e Vigilância aos Incêndios Florestais, que vem permitindo estabelecer e otimizar uma rede de vigilância que permitiu diminuir o tempo de primeira intervenção aos incêndios. Os dados tornados públicos no mês passado de outubro são reveladores da sua real importância. Já numa vertente diferente, mas não menos importante, destaco o árduo trabalho que vem sendo feito na reflorestação das nossas serras, mas também nos trabalhos de limpeza, que já atingiram mais de 300 hectares das zonas altas do Funchal e que em muito aumentam a segurança das populações. Igualmente, o importante projeto que este ano se iniciou da criação da faixa de gestão de combustíveis no Caminho dos Pretos, com uma área de 420 hectares, que tem por objetivo a diminuição da severidade dos incêndios nas zonas altas do Funchal e facilitar o combate a eventuais incêndios florestais nessa importante zona periurbana. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino esta minha intervenção desafiando a sociedade no seu conjunto para um entendimento da floresta como um ativo importante de caráter territorial que importa preservar e desenvolver, e para uma intervenção partilhada e coordenada dos diversos agentes que são responsáveis pela sua gestão, famílias, proprietários, autarquias locais, empresas inseridas no setor florestal e os serviços da administração central e regional. Muito obrigado.